Efésios capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Estarei lendo na versão da Bíblia judaica. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o curso desse mundo e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os filhos da desobediência, entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos dessa maneira, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Contudo, Deus, que é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. Muito forte, né, irmãos? Mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. É por causa dessa graça que vocês foram libertos. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias e Yeshua, com Jesus, e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras vindouras, nas eras futuras, quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias e Yeshua. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da fé, e mesmo essa não é realização sua, mas é um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas boas ações, portanto não tem de que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus, para serem realizadas por nós. Ainda nesse capítulo, vamos continuar, versículo 11. Por isso, lembrem-se do seu estado anterior. Vocês, gentios por natureza, por nascimento, chamados em circuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham um Messias. Estavam alienados na vida racional de Israel, nacional de Israel. Eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Ou seja, vocês não tinham direito nas promessas de Deus. Estavam nesse mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue de Jesus, porque Ele mesmo é a nossa paz. Agora eu quero te convidar ainda a ir para João, capítulo 16. Evangelho de João, não é epístola, Evangelho de João, capítulo 16. Eu lhes tenho dito isso para que vocês não sejam pegos de surpresa. Preste atenção. Ele vem falando no capítulo anterior a respeito do Espírito da verdade, do Espírito Santo que viria, da sua morte e de todo o processo que estava por acontecer. Aí, na sequência, ele inicia o capítulo 16 dizendo: lhes tenho dito tudo isso sobre a minha morte, ressurreição, a vinda do Espírito Santo, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Eles os expulsarão das sinagogas. De fato, virá o tempo em que quem os matar pensará servir a Deus. Farão isso porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu, porém, lhes disse isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para aquele que me enviou. Então vocês precisam estar preparados, porque quando isso acontecer, eu não estarei aqui. Essa é a situação. Nenhum de vocês me pergunta para onde vai. Em vez disso, porque eu lhes falei essas coisas, o coração de vocês foi tomado de aflição. Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro, o consolador não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, o Espírito Santo mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado,
da justiça e do juízo. Nas versões tradicionais dizem que o Espírito nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque as pessoas não confiam em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o governante desse mundo já está julgado. Versículo 16. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Um pouco mais e vocês me verão novamente. Mais um pouco e vocês não me verão mais. E mais um pouco e vocês me verão novamente. E aqui na evolução do texto, os discípulos não entendem que história é essa de mais um pouco não me verão e mais um pouco me verão de novo. E aí Jesus, que vinha falando por parábolas, ele abre o verbo com os seus discípulos. Enfim, feche os olhos, Pai. Nós pedimos que nessa noite o Senhor libere sobre nós a sua palavra rema. Porque nós cremos e entendemos que só há edificação quando há compreensão. Por isso fala com a gente, Pai. Fala com a gente para que a tua palavra venha ser vida em nossas vidas. Aleluia. Ainda no capítulo 14 de João, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim. Né? Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu daria um glória a Deus nisso, irmãos. No final do capítulo 16, Jesus fala: no mundo tereis aflições, tenham um bom ânimo, eu venci. No capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Irmãos, eu tenho, assim como eu acho que todo o Brasil e talvez todo mundo, eu tenho estado bem antenado com as notícias da atualidade no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o planeta. Eu tenho acompanhado diversos tipos de noticiários diferentes. Eu não gosto de ficar alienado a uma só mídia. Então, eu busco ver a mesma notícia em diversas fontes diferentes, inclusive algumas informais, para ver se as informações procedem. Tem sido um hábito meu. E fato é que existe um grupo de pessoas que olha para o que está acontecendo e fala assim: isso não vai dar em nada, toca a vida. Tem gente que nem pensa nisso, não pensa em nada, vai virando a vida, tudo, o mundo se reinventa, né? Toda a criação está em constante evolução e a pessoa coloca tudo na conta do acaso, na conta do curso natural das coisas e acredita que as coisas naturalmente vão se ajustando. Já tivemos dias difíceis, depois deles ficaram fáceis, outros difíceis virão, e é assim mesmo. Tem pessoas que minimizam fatos, outras desconsideram fatos, outras supervalorizam os fatos e outros dão aos fatos a devida relevância que ele requer. Então, quando eu olho para a minha geração, eu vejo que tem um grupo de pessoas desesperado, com medo de perseguição, com medo do anticristo e o globalismo avançando, e o anticristo está nascendo, e tem um monte de mensagem subliminar. A gente já passou dessa fase, agora as mensagens já estão escancaradas mesmo, e o anticristo está aí, e China vai dominar, daqui a pouco a gente está comendo cachorro, e vamos virar colônia, e existe uma onda de terror no meio disso tudo. Muita gente perdendo esperança porque o Trump não conseguiu continuar como presidente. Muita gente desesperado com o curso do país. Muita gente desesperado com o avanço da China e suas alianças. E não sei você, mas eu já pensei: meu Deus, tantas gerações para isso acontecer, logo no meu turno. Logo no meu turno, pandemia. Logo na minha geração, Senhor, porque agora eu me sinto, apesar de ser tudo isso muito desafiador, eu me sinto privilegiado pelo Senhor ter me escolhido para estar
exatamente nesse tempo aqui. Fala assim para o teu irmão, você tem o privilégio de ser um escolhido para esse tempo. Você foi chamado para essa hora. Você poderia ter vindo em qualquer outro tempo, mas aprove ao Senhor te trazer agora. Existe uma medida de Deus para ser liberada em você e através de você nesse tempo. E essa semana, eu continuei pensando sobre tudo isso. E eu cheguei a uma conclusão. Uma conclusão, eu não cheguei a uma novidade, eu cheguei a uma conclusão. Se nós formos parar para analisar, segundo as profecias, e Jesus falou isso algumas vezes, estou avisando para vocês não serem pegos de surpresa. Estou avisando para quando tudo isso acontecer, vocês se lembrarem que eu os avisei, né? Ou seja, não há nada novo debaixo do céu. A Bíblia nos preparou o tempo inteiro para isso. Agora, aonde está a nossa esperança? Pergunte para quem está ao seu lado, aonde está a sua esperança? Tem pessoas colocando todas as fichas numa transição de poder humano, porque se Bolsonaro continuar, a coisa vai ser assim. Aí existe um outro público, se Bolsonaro sair, a coisa melhora, enfim. Vai ser melhor com Biden, vai ser melhor sem Biden. Se a Inglaterra fizer isso, se o primeiro-ministro fizer aquilo, se a vacina for isso. Irmãos, deixa eu trazer uma notícia para você. Algumas coisas nesse mundo podem ser adiadas, mas elas não podem ser evitadas. Elas podem ser adiadas, mas elas não podem ser evitadas. Fato é que esse mundo, da maneira como nós o conhecemos, ele já está condenado. Não há como salvar aquilo que já foi condenado. A Bíblia fala que esse sistema no qual nós estamos inseridos, ele jaz não é um mundo, planeta, é um sistema, a palavra grega é cosmos. A Bíblia fala que esse sistema ele é corrompido. Ele está sob o domínio do maligno, ele está sob o domínio de Satanás. Ele já foi condenado. Como esse nosso corpo que nasceu sob uma natureza pecaminosa, esse corpo está condenado. Nós podemos talvez, com uma boa saúde, com um bom exercício, com um bom cuidado, apesar de eu crer que cada um de nós temos um dia de partir, como havia um dia para nascer. Mas o fato é que talvez possamos até influenciar em algumas coisas quanto à maneira como vivemos. Mas fatalmente, todos nós morreremos se não formos arrebatados. Por quê? Porque foi liberada uma sentença a partir de Adão. Esse corpo, não há nada que possamos fazer para nos tornar imortais. Na verdade, esse é o sonho dos cientistas ao longo de toda a história da humanidade. Uma maneira de se tornar imortal. O nosso corpo está condenado. Em Cristo, é verdade, nós ressuscitaremos. Mas antes de ressuscitar, nós morreremos. É por isso que quando Cristo veio, houve uma frustração coletiva em Israel. Porque a expectativa deles fosse que Cristo salvasse aquilo que já estava condenado. Eles queriam que Jesus fosse o rei à frente de Israel contra o poderio romano. Eles acreditavam que Jesus iria dar a eles uma vida melhor aqui. E exatamente por causa desse pensamento romano, cristão, que as igrejas continuam lotando e sendo frequentadas por pessoas que vêm para a igreja buscando esperança de uma vida melhor aqui. Verdade é que o Evangelho muda a nossa maneira de pensar. E a partir do momento que a nossa maneira de pensar muda e que somos guiados pelo Espírito Santo, é lógico que muitas coisas melhorarão. Porque o nosso padrão comportamental muda, as nossas escolhas mudam, o nosso cuidado com a gente mesmo muda. A injustiça é mudada pela justiça, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Sim, nós temos um ganho imensurável de melhora de vida na terra. Mas a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário foi para nos livrar da morte eterna. Porque o maior problema da humanidade, entenda, querido, eu sei que talvez nesse exato momento, você que está nos assistindo em casa, talvez você tenha um parente
sofrendo de Covid em uma UTI. Talvez você não saiba o que você vai comer amanhã, porque você está sem provisão. Talvez a falta de emprego te assola, ou um pouco recurso te tira a noite de sono. Talvez as coisas não vão bem em casa. Mas eu quero dizer para você que todas essas coisas, com um pouco de auxílio, esforço, boa vontade, você consegue resolver. Mas existe um dilema que todos nós, pretos e brancos, ricos e pobres, orientais e ocidentais, crentes e não crentes, precisamos lidar, e não há nada que a gente possa fazer para solucionar isso, que é o problema com a morte. Todos morreremos, e todos um dia, querendo ou não, nos apresentaremos diante de Deus, para ser galardoados ou para sermos julgados. Todos nós estaremos diante do Senhor um dia, os que creram e os que não creram, os filhos da graça e os filhos da desobediência. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E naquele dia, como você se apresentará? Se a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora, e eu complemento, não sabemos o dia e a hora que Cristo voltará. Ele falou, mais um pouco e não me vereis mais, porque eu vou para o meu Pai. E mais um pouco e eu voltarei. Mais um pouco quando? Não sabemos o dia que Ele voltará, como também não sabemos o dia que morreremos. Existe uma mentalidade, e eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, que o dia que eu envelhecer e tiver curtido tudo que o mundo tem para oferecer, aí eu sossego e vou pensar nesse negócio de morte. Irmãos, velhos morrem, crianças também, adolescentes também, jovens também. Eu quero te dizer que a Bíblia fala que existe um espírito que habita nos filhos da desobediência. Por que filhos? Porque são aqueles que têm nesse espírito a sua paternidade, o seu modelo, a sua inspiração. Eles chamaram Abraão de pai, mas Jesus falou assim, não, vosso pai é o diabo, porque é ele que vocês obedecem. Forte, né? O que Jesus está discutindo com os judeus, o que ele está afirmando é o seguinte: vai ser o teu pai aquele a quem você obedece. Se você obedece a Deus, você é filho de Deus. Se você não obedece a Deus, você não é filho de Deus. E olha o início do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e atos de desobediência, mortos espirituais, sem o direito de ter acesso à presença de Deus, sem o direito de ter comunhão com Deus. A Bíblia fala que todos pecaram indistintamente e destituídos. Entende o que é destituído? É a perda de uma posição, é a perda de um privilégio, é a perda de um direito. Separados, destituídos foram da glória, a glória é a própria presença. A Bíblia fala ainda que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu fico horrorizado como que nós cristãos, nós evangélicos, lemos isso e pensamos, o meu vizinho precisava ler essa mensagem. Ah, mas tem um feiticeiro no meu bairro que precisava ver essa mensagem. Ah, esse traficante do noticiário precisava ouvir essa mensagem. Não, irmãos, não. Aqui está falando o seguinte, olha o versículo 3. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, segundo as paixões da velha natureza, obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, sem a obra de Cristo, estávamos todos destinados à ira de Deus. Não é o frequentar uma denominação, ou ter um cargo ou um título que nos conecta com Deus, mas é uma vida que se permitiu ouvir a voz do Espírito Santo e por ele ser convencido quanto ao nosso pecado. Qual o pecado? Primeiro, a minha natureza, que me leva insistentemente a ter atitudes naturais da minha natureza. O pecador peca, ponto. Não são os nossos
atos que nos tornam pecadores, mas é a nossa natureza que nos levam a atos. Todos nós pecamos. E a gente fala assim, uau, aquele homicida precisa tanto de Cristo. Mas a Bíblia fala que aquele que persegue o seu irmão é um homicida. A gente fala assim, aquele ladrão precisa de Cristo. Mas a Bíblia fala que todo aquele que sabendo o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Entenderam, irmãos? Significa que se eu tenho a ciência de que alguém precisa de ajuda e eu tenho essa ajuda e eu finjo que não é comigo, eu estou em pecado, logo destituído da glória. Passamos a chamar pecado de problemas. Temos falado sobre isso na nossa classe de hombridade. Porque problema, ele sugere uma compreensão, ele sugere um conselho, ele sugere paciência. Vocês precisam compreender que fulano é fraco, ele tem um problema. Então todo mundo vai, não é o amor, é o amorzinho, é a bajulação. Compreenda, ele tem um problema. Porque se fosse pecado, só haveria um tratamento, que é o arrependimento. E a igreja passou a chamar pecados de problemas, para tentar resolver a situação com uma série de aparatos ineficazes. Porque a única coisa que resolve o problema pecaminoso que nos separa de Deus chama-se arrependimento. Se não houver arrependimento, irmãos, fatalmente estaremos diante da ira de Deus. Não porque Ele é mau, porque Ele é justo. O Espírito Santo mudará a nossa maneira de entender pecado, justiça e juízo. Apesar de não merecermos o céu, Ele preparou um céu para mim e para você. Apesar de não merecermos o perdão, eu e você não merecermos, Ele decidiu nos perdoar. A todos, o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, ele foi liberado para toda a humanidade. Mas todos serão salvos? Todos serão perdoados? Todos receberão a graça? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Imagina que está aqui assim, ó. Imagina que cada equipamento desse é um presente de Deus. Isso aqui é para o Thomas, isso aqui é para o Denis, isso aqui é para o Cleiton, isso aqui é para o Mateus, isso aqui é para a Gisele. É de vocês. Mas vocês precisam se apropriar. O fato de ser de vocês não significa que não há um critério. O critério para nos apropriarmos da graça é reconhecer a obra de Cristo, aceitar o seu amor. A primeira coisa, porque até o arrependimento ele será o resultado de aceitar o amor de Deus. Mas por que eu aceitarei aquilo que eu não acho não merecer? Já tentou ajudar alguém orgulhoso? Quem já teve esse desprazer além de mim? Cara, você sabe o que a pessoa precisa, mas o que a pessoa faz? Não precisa não. Não, cara, quero te abençoar. Não preciso. Cara, eu sei que você está precisando. Teve na nossa empresa um tempo atrás uma funcionária tentando praticar empatia com a sua colega de trabalho que estava passando por um aperto financeiro, marido desempregado, e toda a empresa sabia, porque ela volta e meia falava das suas dificuldades. Aí uma superior na hierarquia da empresa chegou para ela e falou assim: cara, pensa bem, se esforça mais um pouco, leva a sério, acredita, eu sei que você precisa. Deu reunião comigo. Quem ela acha que é para dizer que eu estou precisando? Precisava mesmo. Gente orgulhosa. É como uma pessoa que precisa de Deus. Sabe que precisa desesperadamente de Deus, mas não recebe o seu amor, não recebe o seu favor. E as igrejas, muitos dos pregadores pararam de falar sobre isso. Irmãos, eu falei que eu cheguei a uma constatação. E eu quero levar a igreja a refletir sobre isso. Eu quero levar
os meus colegas de ministério a refletir sobre isso. Já passou do tempo de nós começarmos a nos preparar para morar no céu. Já passou da hora de começarmos a ensinar a nossa igreja, ensinar a igreja de Cristo a refazer a mala para a partida. A gente vive como se tudo se resolvesse nesse plano. Por que a expressão de Cristo foi: voltarei para o meu Pai? Porque ele tinha vindo de lá. Nós não vamos para o céu, nós voltaremos para o céu. Nós viemos da eternidade. Viemos aqui, a Bíblia fala que nós somos embaixadores. Embaixadores é um estrangeiro em outra pátria, cuidando dos interesses do seu rei, do seu presidente. Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A Bíblia fala isso claramente. Nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, estamos apenas de passagem. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira. Ou seja, ele entendeu que ele estava aqui para um propósito e que ao fim desse propósito ele voltaria para casa. Os crentes dessa geração não falam sobre o céu, não pensam sobre o céu, não desejam o céu, não se preparam para ir para o céu, não pensam na volta de Cristo. Irmãos, os 4 evangelhos estão cheios disso, saturados de ponta a ponta. Inúmeras parábolas. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. O noivo não voltou no tempo que elas estavam dispostas a esperar. 2020 anos, Jesus não voltou até agora. Logo agora. É muito azar Jesus voltar logo agora. Vou dar uma pecadinha. Fala sério, cara. 2000 anos. Eu sou um cara muito desgraçado. 2000 anos. No momento que eu decidi pegar, ele volta. Ele vai fazer isso comigo? E aquelas loucas saíram dos seus aposentos e foram dar um rolé, foram flertar com outras coisas, foram se distrair. Como nós vivemos distraídos, flertando com muitas coisas. E ele veio como ladrão que vem à noite, num dia e na hora que ninguém espera. Ele veio e entrou nas recâmaras nupciais e fechou a porta. E as que estavam do lado de fora não puderam entrar, porque não estavam o aguardando. Deixa eu te falar uma coisa. Mais um pouco de tempo e eu não estarei mais convosco. Mais um pouco e estarei novamente. Quando a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Jesus, ele não está nos prometendo a resolução dos nossos dilemas na terra. O tem de bom ânimo é: eu venci o mundo. Esse tem de bom ânimo é em contraponto com a eternidade. A nossa esperança não está em que um dia, irmãos, isso é fantasia. Nem Romeu e Julieta teve um fim. Tem gente que fantasia que um dia o mundo terá paz, todos se amarão e ficarão lá igual os ursinhos carinhosos, e a terra será cheia de nuvens azuis e rosas, né? Todos serão fofos. Não, irmãos. Esse mundo está condenado. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria filhos contra pai e pai contra filhos. Nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas que enganariam até muitos escolhidos. Você está vendo isso acontecer, irmãos? Só não vê quem não quer, só não vê quem quer romantizar, porque não tem como romantizar. A grande questão é que Jesus estava falando de algo que precisaria acontecer, e ele chega e fala assim: vocês nem perguntaram para onde eu vou, vocês estão tão ocupados se entristecendo com os acontecimentos, que ninguém teve sequer a curiosidade de perguntar: você vai, mas você vai para onde? Cara, essas notícias não é para te trazer terror, essas notícias não vêm para te gerar medo,
Essas notícias não vêm para você ficar desesperado. Essas notícias vêm para você se agigantar, para a sua esperança na eternidade se renovar e você falar: estou chegando perto de casa. Sabe o que esse cenário significa? Que eu estou chegando, está chegando a hora de eu voltar para casa, está chegando a hora de eu voltar para o meu Pai, está chegando a hora de eu me assentar nos lugares celestiais com Cristo, está chegando a hora de toda dor, de todo sofrimento, de toda desesperança se encerrar. O meu Rei está voltando. Maranata! Essas notícias, irmãos, deveriam sim trazer em nosso coração um senso de responsabilidade, um temor pelo nosso compromisso com a missão, um temor pelo nosso compromisso com a causa. Você viaje, por melhor que seja o lugar, você pode estar no melhor resort, você não desfaz as malas. Por melhor que seja o lugar, chega um momento que você começa a sentir saudade da sua cama, que às vezes é até mais simples do que aquela king size do hotel. Estavam de férias recentemente, sabe bem do que eu estou falando. Você começa a sentir saudade do cheirinho da sua casa, daquela comidinha caseira. Você começa a sentir saudade até daquilo que não é exatamente conforme você gostaria de ser. Você começa a sentir saudade daquilo que é seu, de verdade, da sua casa. Eu estava na lua de mel com a mulher que eu queria estar, no país que eu queria estar, na cidade que eu queria estar, no hotel que eu queria estar. Foi chegando 10 dias, irmãos. Foi 10 dias não. Foi chegando o 6º, 7º dia. Foi dando saudade de tudo. Saudade dos irmãos, saudade do culto. E olha que naquela época tinha muita gente na igreja que me perseguia, que me perturbava. Nem era um lugar tão bom assim para se estar. Mas eu sentia vontade de voltar para casa. Cara, quem nasceu em Cristo não se conforma com nada que esse mundo tenha para oferecer. É exatamente por isso que em Romanos 12, capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala assim: eu rogo pela compaixão de Deus, eu clamo pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício. Não um sacrifício físico, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício é um culto racional. Ou seja, é uma oferta consciente. Não é você é tomado por um transe e você começa a fazer coisas que não é isso não. É você fala assim: cara, eu preciso abrir mão de algumas coisas por Cristo. Eu preciso abrir mão da minha vã maneira de viver. Eu preciso abrir mão dos desejos da minha carne. Sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável. Esse sacrifício é agradável a Deus. O seu culto racional. Culto é entrega. Nos Estados Unidos e em alguns outros países de língua inglesa, a tradução para culto, cult, não sei se é cult ou coach a pronúncia, é usado em situações de bruxaria, é outro tipo de culto. O culto cristão é chamado de celebration ou service. Isso é muito legal porque eles já entendem que culto não é um lugar de receber, culto é um lugar de entregar. Então, e eu trabalho com algumas pessoas dos Estados Unidos e é muito engraçado que eles falam assim, brasileiros, né, que moram lá, eles falam assim: domingo nosso serviço é às 9 da manhã. Nosso serviço não é obreiro. Eles não vão para o culto, eles vão para o serviço. Eles vão para a celebração. O culto é um lugar de entregar. E a Bíblia fala que o culto agradável a Deus, racional, ele envolve um sacrifício vivo. Versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis. Conformar é estar com a forma de, é se amoldar, é você chegar ali e ficar na forma direitinho. E não vos conformeis com este mundo. E aqui de novo aparece a palavra grega cosmos. E não vos conformeis com esse sistema, mas se transformem pela renovação. O que é renovação? Algo que foi novo, envelheceu e se tornou novo de novo. Ou seja, permitam que o Espírito atualize,
mudem a vossa maneira de pensar. Não foi isso que nós lemos lá em Efésios? Olha só, que quando o Espírito vier, deixa eu achar aqui, só um pouquinho. João 16:8, nós lemos: quando ele vier, mostrará que o mundo estava errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando o Espírito vier, para aqueles que lhe derem ouvido, ele vai renovar a mente. Por isso que o apóstolo fala: e vós tendes a mente de Cristo. Então, e vos transformeis, voltando para Romanos 12, e não vos conformeis com esse cosmos, com esse sistema, mas se transformem pela mudança na vossa maneira de pensar. Permitam que o Espírito Santo construa em vocês a mente de Cristo, para que possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí uma mente mundana, natural, humana, caída, quando ela pensa na vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, pensa em dinheiro, pensa em privilégios, pensam em títulos, pensam em coisas perecíveis. Uma mente vivificada em Cristo pensa na eternidade, pensa na glória. Entende, irmãos? A nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A Bíblia fala que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia fala que o mundo passa e as suas vontades, as suas vaidades. O rei Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele chega ao final da sua vida frustrado, e ele faz a seguinte constatação: tudo é vaidade, vaidade de vaidade. É por isso que Jesus fala que aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração, e nos exorta a não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas a juntarmos tesouro no céu, para naquele dia termos saldo. Se coloca de pé nessa hora, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Há um céu preparado para mim e para você. Jesus falou e nós lemos: na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, pensa comigo. Pensa comigo. Pensa na casa mais incrível que você já viu na sua vida. Ela foi feita pela mão de um homem talentoso. Você tem noção do que seria uma casa feita pelas próprias mãos de Deus? Na casa do meu pai há muitas moradas. Caso contrário, eu teria dito: vou preparar lugar. A Bíblia fala que lá as ruas são de ouro e o mar de cristal. Você vai ter, vou mergulhar, vou quebrar a cabeça. Qual a vantagem de um negócio desse? Não, é uma maneira de usar figuras humanas para dizer que aquilo que aqui os homens matam e morrem, lá nós pisaremos sobre. As ruas vão ser feitas disso. O mar será algo tão incrível, tão indescritível, que o mais próximo que se aproxima disso seria cristais. Não precisaremos de sol, porque a glória do Senhor iluminará toda a terra. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor. Sabe, irmãos, se você não anseia o céu, se você não tem vontade de ir para lá, se você tem medo de ir para o céu, você ainda não conheceu a Cristo. E eu quero te dar uma palavra que talvez vá na contramão do que você talvez esperasse ouvir. Talvez você queria ouvir uma palavra que trouxesse um anestésico para a tua alma cansada. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que o tempo de Deus para mim e para você é hoje. Aqueles que não se arrependerem da sua natureza pecaminosa, da maldade do seu coração, aquele que não abrir mão das obras infrutuosas da carne, fatalmente, um dia enfrentarão a ira de Deus. E a Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia fala que, apesar
da nossa natureza pecaminosa, Ele provou o seu amor, dando Cristo para morrer por nós. Entenda uma coisa, Deus é justo, porque Ele vai levar para o céu alguém que a vida inteira fugiu disso, de lá. Por que que Ele vai punir a uma eternidade inteira alguém na companhia daquele que a pessoa fugiu e evitou a vida inteira? Aquele a quem obedecemos é o nosso Pai. Eu quero nessa noite te convidar a orar da maneira que você souber. Da maneira que você souber. Para onde você está levando a sua vida? A gente não gosta de pensar nisso. Hoje eu tenho 43. Ontem eu tinha 20. Dormi, acordei, não sei o que deu errado. Acordei com 43. Foi assim, ó, como um piscar de olhos. E a gente vai vivendo, acreditando que a gente tem todo o tempo do mundo. Outro dia eu falei, gente, que zebra, como foi que eu envelheci, gente? Por que ele tem envelhecido não? O que aconteceu? O que deu errado? Quando foi que esse negócio passou tão rápido? Eu imaginei que eu ia levar uma eternidade inteira para ter 30, já estou com 40. Como foi que isso aconteceu? Vou dormir, vou acordar com 80. Ou, minha preferência, talvez dormir e acordar nos braços do meu Pai na eternidade. O céu não é uma punição, irmãos. O céu é a casa de todos nós. A Bíblia fala de um filho que pegou a herança que ele não tinha direito, porque a herança é quando o pai morre. E ele foi embora. E o pai não foi atrás. Jesus, ele veio buscar as ovelhas perdidas. As fugidas não. A ovelha perdida, se perder, foi um acidente, foi uma fatalidade. Mas do pródigo não, ele não estava perdido. Ele saiu porque ele quis, ele conhecia o Pai, ele conhecia o caráter do Pai, ele não tinha ausência de nada e ainda assim ele quis ir. Existe uma medida diferente com a ovelha perdida e com a ovelha fugida. A ovelha perdida, Cristo vai atrás, mas a fugida ele deixa ir. Quando a multidão achou que o sermão era pesado e foi embora, ele deixou ir. Quando o jovem rico quis ir embora, ele deixou ir. Quando o filho pródigo quis ir embora, o pai deixou ir. Só que o pai deixa as portas abertas. Um dia o filho volta sabendo que não tinha mais direitos. A graça não é um direito, a graça é um presente. A graça não é um direito, é um presente. Esse filho não tinha direitos. Sabe por que muitas pessoas são arrogantes diante de Deus? Porque elas acreditam terem direito. Nós não temos direito a nada. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós não temos direito a nada. Como nós vamos ter direito em um mundo que nós não criamos? Nós chegamos aqui e já estava tudo aqui. E esse filho volta. Enquanto ele acreditava ter direito, ele era arrogante, ele era insubmisso, ele era rebelde, ele sonhava com uma vida longe do Pai, e ele vai. E tudo aquilo que fazia o seu coração queimar se foi, como tudo aquilo que nós amamos um dia se vai. O carro dos seus sonhos hoje vai ser a piada de alguém amanhã. Olha, vão olhar para o Diego e falar assim, olha o carro do vovô. Vovô, você andava nisso, não é? Eu usava um celular desse tamanho, irmãos, tirava uma onda. Era quase uma celebridade quando eu chegava no shopping com aquele celular. Hoje é piada da turma. Tudo aquilo que nós amamos e mais admiramos nesse mundo vai passar. Assim como tudo aquilo que aquele filho levou se foi. E quando não havia mais nada, ele se lembrou que ainda havia um lugar que talvez, conhecendo a natureza do seu pai, ele poderia voltar. Ele conhecia o seu pai, mas não em profundidade. E ele vem para casa com um discurso na ponta da língua. Eu vou chegar lá e vou dizer para ele, pai, eu sei que eu pequei contra ti. Eu sei que eu não tenho mais direito a nada. Eu sei que eu te ofendi. Me deixa ser pelo menos um
de seus empregados. Deixa eu te falar, saiu com seus próprios pés, você volta com seus próprios pés o dia que você entendeu o valor da casa do Pai. Não conhece o caminho? Cristo vai te buscar onde você estiver, vai te tirar da boca do lobo, vai tirar da boca do leão. E esse filho volta. Agora, olha a natureza do pai. Esse filho provavelmente estava maltrapilho, mal vestido. Se o pai pede para trazer vestes limpas, imagina que ele devia estar como um mendigo. A Bíblia fala que de longe o pai vê o filho e o reconhece. As portas estavam abertas. Deus não fecha a porta para ninguém. Você nunca vai poder dizer naquele dia que você não foi para o céu porque você não teve oportunidade. As portas sempre estarão abertas. E o pai de longe vê o filho e sai ao seu encontro e começa a dar ordens. Tragam vestes limpas! Tragam vestes limpas! Tragam vestes limpas depressa! Depressa! E eu imagino um movimento na casa, correria. O pai sabia que era o filho, mas talvez aqueles empregados não. Quem é esse mendigo? E um alvoroço, um corre-corre. O chefe está mandando levar roupa. Tragam também sandálias. Tragam sandálias. Outra coisa, pega aquele anel da família. Tragam ele. Anel? Mas o anel não é para pertencimento de família, não é identificação. Como assim? Ele vai dar isso para um estranho. Aí agora ele revela: e matem um novilho mais gordo, porque o meu filho estava morto e reviveu. Esse filho volta e ele encontra o amor que ele sempre teve, entende? Ele nunca deixou de ser amado, porque ele não se sentia amado, porque ele virou as costas para o amor. Tem gente se sentindo sozinho, tem gente se sentindo desprezado, tem gente se sentindo rejeitado. Não é porque Deus não te ama, é porque você rejeita o amor dele. Houve uma festa, vestes novas, perdão de pecados, sandálias, restauração da honra, anel, restauração da identidade. Tudo isso só porque o filho voltou para casa. O pai falou assim: que servo, você é filho. O arrependimento lembra que eu falei que o pecado destitui? Diga assim: se o pecado destitui, o arrependimento restitui. Dá glória a Deus. Os nossos pecados nos destituíram da glória de Deus, mas o arrependimento nos restitui ao lugar de filhos, nos restitui a posição perdida pelo pecado, nos restitui a unção, nos restitui a graça, nos restitui a honra, nos restitui a identidade, nos restitui o poder e a glória. E pecado perdoado é pecado esquecido. A Bíblia fala que o Senhor perdoa sem jogar na cara. Pecado perdoado é assunto encerrado. Repete isso para você nunca mais esquecer. Pecado perdoado é assunto encerrado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ele te parou na frente dessa transmissão hoje para dizer para você que ainda dá tempo de você viver uma história de amor com o Pai. Ainda dá tempo de você voltar para o lugar de filho, que ainda há um lugar na mesa do Pai para você, que há perdão disponível, que há amor disponível, que há salvação disponível. O seu destino sem Cristo é a ira de Deus, mas se hoje você ouvir a voz do Espírito, o seu destino será os braços do Pai. No meu coração eu quero sentir. Entregue a sua vida para Jesus. Só Ele pode te livrar da morte eterna. Só Ele, ninguém mais. Você não é desse mundo.
Você não foi criado por Deus para ter uma vida nessa terra e se encerrar. Ele te criou para viver a eternidade com Ele. Por isso eu quero fazer um convite nessa noite. Se você entende o tamanho do amor de Cristo, ao ponto de te perdoar, de te aceitar e de estar disposto a te restituir, eu te convido nessa noite a dizer: Senhor, eu quero sim o seu amor, eu recebo o seu amor, eu aceito o seu perdão, eu aceito a salvação da morte. Se você hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, estenda sua mão onde você estiver, para que possamos assumir um compromisso de cuidar de você, de te ensinar o caminho daqui até o céu. Se você talvez esteja desviado do caminho como um filho pródigo, e você entendeu essa mensagem, mas talvez você fale assim: pastor, mas eu não podia ter feito com Deus o que eu fiz. Entenda, querido, todos nós estivemos nesse mesmo lugar. Não há nada de valor em nós que não tenha vindo de Cristo. O valor que nós temos foi o valor que Ele atribuiu sobre as nossas vidas ao morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E apesar das suas e das minhas ofensas, Ele decidiu te perdoar se você aceitar o seu perdão. Se você hoje quiser voltar para a presença do Pai, erga suas mãos, não tenha vergonha, para que possamos assumir o compromisso de cuidar de você. Talvez você está assistindo em casa, eu quero orar por você. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, eu já estive nesse lugar. Eu entendo claramente o tamanho do conflito, do medo. Existe uma voz maligna que diz que entregar a vida a Cristo é abrir mão de toda a felicidade que o mundo tem para oferecer. Alguém que não conhece a Cristo não sabe o que é felicidade de verdade. Felicidade sem precisar de sexo ilícito, sem precisar de bebida, sem precisar de nenhum outro aparato. Nós somos felizes de cara limpa, nós somos felizes até nos dias de aflição. Nós temos paz que vai além da compreensão humana. Eu te peço, Pai, que todo espírito opressor caia por terra nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Abra os sentidos espirituais para que, ouvindo a sua voz, eles possam ser libertos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você está em casa e deseja entregar a sua vida para Cristo ou voltar para Jesus, escreva nos comentários: eu entrego a minha vida a Cristo, e envie o seu contato, que estaremos falando contigo. Você que está aqui nessa noite, ainda há tempo, talvez ao término desse culto, procure um de nós, um dos pastores dessa casa, estaremos conversando com você. Amém, queridos? Vira para quem está ao seu lado e fala assim: acho bom você começar a refazer as malas e se preparar para o céu. Pastor Patrícia, eu te convido a não faltar domingo que vem. Traga gente que não conhece Jesus, traga pecadores, traga gente de mau caráter, traga gente que mente, traga gente de todo tipo. O tema da mensagem será: eu vou morar no céu. Não falte, não falte. O seu coração vai queimar como nunca antes queimou. Te prometo isso.